fundos da Alaska. Eu estou aqui agora com o Gabriel, meu sócio na Strat. E aí, pessoal, tudo bem? Esperar só o Breda entrar aí para a gente poder iniciar mais um papo aí, né? Acho que muita gente se perguntando, né, sobre o mercado de ações, é uma oportunidade, está na hora certa de investir, não está? Muita gente indo para a Bolsa, principalmente num cenário de taxa Selic mais baixa, né, 2,25% ao ano. Então a gente está fazendo aí dentro da Strat uma sequência de lives, né? Todo mês a gente está escolhendo um gestor, fizemos com a ZQuest, fizemos com a DLM, e hoje a gente está aqui vai entrar daqui a pouco o Henrique Breda, né, para nós falarmos sobre a Alaska, né, que é uma casa bem voltada ali para estratégia de ações. Bom, para quem não conhece, né, a Strat, nós somos uma empresa de consultoria, né? Então eu, Luiz, mais dois sócios. Hoje a gente atua de forma totalmente independente. Então, né, o nosso cliente ali que às vezes está no banco, na corretora, não sabe muito bem a melhor forma de investir, né, em quem que ele confia. É um tanto de sopa de letrinha, um tanto de informação no mercado financeiro. A gente acaba filtrando tudo isso para ele, né, e atuando, assim, defendendo os interesses dele na instituição que ele bem preferir. No mais, é isso. Eu acredito que o Breda esteja entrando aí em breve. E a gente dá início aqui ao nosso papo e mandem perguntas que vocês tiverem, fiquem à vontade aí para falar. Deixa eu só um segundo. Você olhou também? Você olhou o e-mail? Já tem pergunta ali? Que é isso? Não, o Vinícius Godoy Abreu quer participar da live. O pessoal da Dinam, parceiro nosso, entraram aí na live. Você pode vir aqui também, sempre. Que você consegue ver as solicitações, tá vendo? Manda a solicitação. Entendi. E Vinícius, a sua pergunta está anotada aqui, eu vou fazer pro Henrique. Entrou o Rafael, amigo meu. O Felipe tá aí também. Entrou. Opa, Opa, tudo Henrique, bem? tudo jóia e você? Vou trazer um minutinho aqui, mas deu. Acho que deu. Tranquilo, tá quase em tempo. Breda, eu Opa, estou aqui com o meu obrigado. sócio Gabriel, ele está aqui do meu lado. E aí, tudo Fala, bem? Gabriel. Tudo Beleza? bom? Tudo jóia? Primeiro eu queria te agradecer a disponibilidade de estar aqui conversando um pouco com a gente, né? E passando bastante informação ali para os nossos clientes Eu que e para o agradeço. pessoal que está assistindo a live também. Só para contextualizar, Henrique, nós somos a Strat Investimentos, nós estamos baseados aqui em Belo Horizonte. Nós somos uma empresa de consultoria de investimentos e planejamento financeiro, CVM, né? Então a gente preza muito pela independência e realmente está ali do lado do cliente para defender os interesses dele diante das instituições financeiras, né?
ali sempre com isenção e com independência. Eu queria iniciar, Breda, assim, a gente tem uma pegada muito educacional na Strat. E a gente vê quando os investidores, em geral, investem em fundos, eles veem ali como se fosse uma caixa preta, onde eles colocam dinheiro e depois esperam um retorno. E quando eles têm esse tipo de abordagem, dessa caixa preta, se o fundo der um retorno positivo, eles julgam que o fundo é bom, e se der negativo, eles julgam que o fundo é ruim. Então a gente faz um trabalho ali de tentar abrir essa caixa, que é chamar os gestores para fazer as lives, entregar mais materiais para os clientes, para eles entenderem qual que é a política de investimentos da casa, quais são as pessoas que compõem essa casa. E aí a gente acredita, e na prática a gente está confirmando isso, que eles tendem a fazer melhores decisões financeiras. Aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, um pouco da história da Alaska, falar um pouco das pessoas que trabalham com você, principalmente o Luiz Alves, que muitos clientes nossos têm muita curiosidade de saber um pouco mais sobre ele. E um pouco da filosofia da casa, um pouco do que você está pensando nesse momento assim, para a Alaska e para a carteira. Olha, primeiro, obrigado aí, pessoal da Strat toda aí, por me receber, dar essa abertura. Eu acho que você investir dinheiro de terceiros, ou você mesmo aplicar em produtos ou investir em produtos sem saber do que se trata, sem saber o que está se passando ou o que é investir, vai trazer problemas, né? Não tem jeito. Você não precisa ser, né, o Ronaldinho do futebol para poder apreciar uma partida de futebol. Você não precisa ser um cara nível seleção brasileira para assistir um jogo de futebol. Mas para você assistir um jogo de futebol e apreciar, aí você precisa entender, né, o que é jogador de linha, o que é goleiro, o que é tiro de meta, o que é falta, o que é impedimento, para você poder as regras, como é que funciona, para você, né, apreciar o jogo. Investir, aplicar dinheiro das pessoas, o que precede isso, elas entenderem o que está acontecendo, o que é ação, o que é empresa, de onde vem o retorno e tal. Isso aí, mas aí eu falo depois. A minha história é uma busca por um espaço no mercado financeiro. Sempre foi isso. Desde do ensino médio ali, tentando imaginar o que eu iria fazer, eu já tinha desistido de ser piloto de Fórmula 1 e astrônomo. Eu achava que piloto de Fórmula 1 era muito caro para ser, não ia conseguir no Brasil, não tinha grana para isso. E astrônomo, eu iria morrer de fome, né? Então eu gostava do Senna e do Carl Sagan. Então, vou ter que pensar em alguma outra coisa. E aí, lendo, olhando, tal, acho que eu estava no segundo colegial, eu vi uma Veja que falava sobre o pessoal que trabalhava no mercado financeiro e eles vinham da área de exatas, física, matemática, engenharia. Eu falei, bom, é um negócio que eu gosto. Eu eu fui medalhista em física do estado de São Paulo, essas coisas, eu gostava disso. Eu falei, vai dar para trabalhar com isso que não seja astronomia, né? E aí eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho mais sério foi no Unibanco. Eu era analista de crédito, então eu já comecei a trabalhar com análise de balanço, contabilidade e tal, 2001, 2002. E a partir de 2005, aí eu comecei a trabalhar meio com valuation mesmo, com análise de empresa, conta, em gestora. Uma gestora inglesa chamada Spinnaker. E de 2005 até 2015 foi uma jornada de tentar achar os melhores sócios, o pessoal mais alinhado com o que eu achava que é o certo, com o que eu acho que é longo prazo. E você achar no Brasil pessoas que pensam com 20, 30 anos à frente é quase impossível. É muito difícil, mas tem. E aí em 2015 eu tive uma enorme felicidade e sorte de encontrar o Luiz Alves e o time que estava com ele. O Ney, o Thiago, a Bud, a Paula Irose, e comigo já tinha uma turma fera, que eu tenho total confiança já há um tempo, já estava desde 2012 comigo, que é o Eduardo Mestieri, que é a William, e a sócia que estava
investindo nos produtos que eu tocava antes, que é a Ângela Freitas. Então, em 2015, a gente juntou, né, esses dois grupos de sócios, montamos a Alaska, e o que precede tudo isso é algo bem filosófico. Porque, assim, a gente quer investir, quer trabalhar em algum ramo, né, para ter crescimento, para ter acúmulo de riqueza, para ganhar dinheiro, para mudar de padrão de vida. Bom, beleza. A gente acredita no capitalismo, né? A gente acredita que as coisas não vão cair do céu, né? Você não vai ser sendo amigo do rei que ele vai me dar lá uma capitania, né? Então não é nisso que a gente acredita. A gente acredita no capitalismo. Nada criou tanta riqueza no mundo, tanta inovação, quanto o sistema capitalista. E a célula básica do sistema capitalista é a empresa. É a empresa que é a farmacêutica que inventou o antibiótico, é a Sony que fez a televisão, é a Tesla que fez o carro híbrido. Então, são empresas. Empresas criam riqueza. E uma forma de você ir junto com essas empresas num processo de criação de riqueza durante 20, 30, 40 anos é via o mercado acionário. E um jeito inteligente de você comprar ações é via fundo, porque na troca entre uma ação por outra você não paga DARF, você não paga imposto de renda, você tem o imposto em cima de ganho de capital, não é nas trocas, é só no resgate desse fundo. Então, via fundo. Para você ter fundo, é bom você ter uma gestora. Então, o que está por detrás da Alaska é crença no capitalismo, crença em empresas e em alinhamento de sócios. A gente montou a Alaska para nós, né? O nosso capital está lá. Só que, em 2015, quando outras pessoas começaram a querer investir com a gente, parentes, né, próximas e tal, amigos, investe com a gente via XP. Porque eu não sei fazer cadastro de cliente, eu sei investir. Então vai na XP, a XP vem, né, distribui a gente e você investe aqui. E isso começou a atrair mais gente, mais pessoas começaram a investir no fundo, a gente começou a ficar preocupado. Esse cara está investindo comigo, não sabe de onde eu vim, o que eu acho bom, o que eu acho ruim, como que a gente faz conta de empresa, quanto tempo a gente pretende ficar com a companhia, não sabe como eu penso. Como que essa pessoa vai investir no fundo que eu toco? Não pode. Deveria ser proibido. Se você não conhece a fundo quem faz a gestão do seu dinheiro, você não deveria investir. Porque é algo de longo prazo extremamente sério. Então, como que a gente faz? Vamos proibir todo mundo? Ou a gente vai se mostrar para o mercado, vamos escrever, né, sobre educação financeira, o que a gente acredita ser o certo, o que a gente valoriza, o que a gente não valoriza. E aí a gente começou a se comunicar via rede social, mais Twitter na época, agora tem Instagram, tem as lives, tem YouTube, e isso foi gerando uma comunicação boa, com um público cada vez maior, sempre desafiante, né, porque tem pessoas que investem sabendo o que a gente faz, prestam atenção, tem gente que não, mas aí com o tempo elas têm que rever a estratégia. E a figura-chave disso tudo, acho que muda muito a nossa história e é um negócio importante para a nossa vida e tudo, é o Luiz Alves. O Luiz Alves é um super-herói do setor acionário no Brasil. O cara começou a investir com 15 anos de idade, na década de 60, ele é totalmente self-made, se fez sozinho, começou com nada na bolsa, com dinheiro de tio, né, merreca na época, e conseguiu transformar isso em bilhões, e isso ficando aí de forma ininterrupta, 58 anos na bolsa. Então, quem que tem 58 anos, né, na bolsa ininterrupta? Acho que ele, o Barsi, mais alguns aí, e seguindo uma filosofia feijão com arroz, olhando a empresa, tentando não pagar caro, ficando bastante tempo com ela se for necessário, acompanhando o balanço. E aí o Luiz Alves ficou quase 50 anos com Magnesita, entre compras e diminuições,
ficou 16 anos com gás, ficou mais de década com o Banco Real, e tem várias outras aí que a gente carrega um bom tempo. E a Alaska, mesmo a Alaska Black, está indo para 6 anos com Magazine, está indo para 9 anos com Sonai CA e São Carlos. Então, a gente pretende fazer isso por pelo menos aí os próximos 20, 30 anos, tranquilo. Tem chão ainda, né? Tem muito. Ô, Gabriel, vou fazer uma pergunta para você aqui. E aí, Breda, a gente vê muito, né, assim, valorizar muito as finanças comportamentais, né? Ali quando a gente vai falar de investimentos. Eu queria, assim, que você comentasse um pouco mais, né, sobre, assim, o que é certo, quais são as principais falhas que você vê no comportamento do investidor, né? Tanto às vezes investir diretamente em ações, como através de fundos de ação também, né? Que comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que tem vários, né? Acho que tem a bibliografia enorme, o Daniel Kahneman, né? Que começou a popularizar isso, mas tem outros autores. Eu acho que o principal erro é quando cai o cara quer vender, e quando sobe ele quer comprar, né? Isso meio que mata ele, né? Isso vai matar ele em longo prazo. Então, se a ação está 5, ele quer vender. Se está 10, ele quer comprar. E cai para 6, ele vende. Vai para 12, ele compra. Pô, não tem como ganhar dinheiro assim, né? Isso eu acho que é o principal. E eu acho que tem um negócio que, assim, quando cai, quando desvaloriza, isso não é porque tem notícia boa, né, no mundo, né? Notícia boa no mundo não faz desvalorizar, né? Então, as notícias ruins, elas fazem os ativos ficarem baratos. Até aí tudo bem, né? Beleza, acontece, notícia boa, notícia ruim e tal. Mas por causa da notícia ruim, aí o cara fica com vontade de vender. Aí você tem um problema. Estou falando do ponto de vista bem macro, você tem que olhar empresa por empresa, né? Mas vamos pegar um caso específico. Que é bem fácil de entender. Então você pega lá Rumo Logística. Tem trem, vagões, linhas férreas no país e chegou a crise, né? Corona. Rumo a Rail, né? A Rail 3 lá, Rail 3. A ação era R$ 24, R$ 25, janeiro. Aí deu crise, a ação caiu para 15. Eu nem sei se foi isso, 16. Aí no 24 o cara queria comprar, no 15 ele começa a vender. O que vai mudar na vida da Rumo? Ela está enchendo o vagão de soja, está enchendo o vagão de açúcar e tal, mandando para o porto, e do porto a gente está alimentando o mundo, né? O Brasil alimenta 1,2 bi de pessoas. As pessoas precisam continuar comendo, né? O mundo tem 7 bi de pessoas, a gente precisa alimentar e mais ou menos quase 20% do mundo a gente alimenta. O que vai mudar na vida da Rumo o fato de ter corona? Nada. Nada. Vai ter um trimestre talvez ruim? Talvez, se tivesse. No caso, vai ser super safra. Vai ser um baita de um trimestre bom. Então as pessoas venderam por quê, essencialmente, né? Vendeu porque caiu. Isso é muito curioso. Conforme o ativo vai se desvalorizando, a pessoa ela olha assim, estou perdendo dinheiro. E aí você entra na teoria do prospecto, né, de 1979, do Daniel Kahneman, que fala que, olha, a dor da perda é muito maior do que o prazer do ganho. Mais ou menos de 1 para 2,5. Então, 1% que você perde é equivalente de dor, né? A dor de 1% de perda é equivalente ao prazer de 2,5% de ganho. Então, começa a cair 20%, 30%, 40%. Quem suporta aquela dor? Pouquíssimas. Aí você entra num outro negócio que as pessoas esquecem. Somos de carne e osso. A gente é regulado por hormônio. Então, a gente tem cortisol, hormônio do estresse, noradrenalina, você tem hormônio de prazer, né? Você tem do prazer repentino, você tem dopamina, você tem testosterona, atrapalha, dependendo do... Então, tudo isso começa a virar uma usina fisiológica dentro do bicho ali, do ser humano bicho, e ele toma uma decisão totalmente errada. Mas
Por que que toma a decisão errada? Porque essas reações químicas te protegiam na floresta, né? Ali para você brigar contra o tigre dente de sabre, né? A reação da adrenalina ajuda, te mantém vivo. Você foi selecionado para isso. Mas quando você vai lidar com investimento, aí não tem nada. O homem das cavernas seria um péssimo investidor, né? Então a gente carrega isso, você inventa uma narrativa, a gente inventa uma ficção científica total para justificar um ato errado. Então, quando a ação cai de R$ 20 para 5, a pessoa inventa na cabeça dela que agora o mundo vai ficar muito ruim. Então, se vai ficar muito ruim, melhor vender. É uma invenção total, né? Porque o cenário ficou ruim. Cenário é uma ficção científica total, ninguém sabe cenário nenhum. O cenário para investir em Bolsa no Brasil em janeiro de 2020 estava bom, né? O pessoal fala, cenário bom. Nesse cenário não estava prevendo nada de março, né? Nada, absolutamente nada. Então, por que se faz cenário? Para inventar uma justificativa para o que você está sentindo hoje. Então, quando as pessoas estão se sentindo mal, elas inventam um cenário ruim. Quando as pessoas estão se sentindo bem, elas inventam um cenário bom. Mas, em essência, o que existe de verdade é aquele preço. Aquilo é fato, aquilo não é uma opinião. Então, quando a Magazine Luiza está valendo 100 bi, na bolsa é 100 bi. Quando está 50 bi, é 50 bi, não é opinião. E aquilo é o que você paga. O que você leva quando você paga? O cash flow futuro dela dos próximos muitos anos. Não é só o do segundo tri de 2020 que vai ser ruim. Né? O do terceiro tri, do quarto, do ano que vem, tal. Então, assim, a atividade de investimento, principalmente em ações, ela é uma atividade onde o sujeito aprende a domar os seus próprios instintos. Não é um business de fazer conta. Conta é secundário. O que adianta o cara faz conta, mas na hora de que cai ele fica com medo e vende? Não adianta nada. Então, assim, conta é importante para você identificar que negócio que é rentável, como é que está a margem de lucro, como é que está o capital de giro. Mas isso tudo só faz sentido e só vai ter serventia se o camarada aprendeu a domar os próprios instintos. Se ele não consegue domar o instinto dele, não adianta nem nada fazer conta. Por isso que tem aquela história importante do Isaac Newton, talvez um dos caras que mais sabe fazer conta na história da humanidade, e o cara fez cagada atrás de cagada no mercado financeiro. E aí veio a frase dele famosa, que ele fala o seguinte: eu consigo prever o movimento dos astros no céu, mas não consigo entender a mente humana ou a loucura dos homens, alguma coisa assim. Mas aí que tá, você não tem que entender a loucura dos homens, não precisa entender. É só reagir de forma adequada. Caiu muito, você compra, e subiu muito, você vende. Mas é a coisa mais difícil do mundo. Concordo plenamente. Mas aí tem um monte de outros vieses. Eu vou ficar aqui até sexta-feira falando dos vieses, tem um monte. É engraçado que você falou aí de quando está subindo, né? Isso é muito comum também, né? Então você vê assim, a gente vê, às vezes tem o efeito de manada aí, né? A bolsa caiu, aí às vezes o investidor que era totalmente conservador, agora o perfil de risco mudou totalmente, né? Porque agora a bolsa vai subir, tá tudo barato, virei super arrojado, né? Então isso acontece também nesse sentido. A gente vê isso bastante, a falta de domínio dos instintos aí. E isso é muito destrutivo, né? Isso destrói o valor para o próprio sujeito. Então eu vejo isso no fundo, na Alaska, eu vejo isso. Tem gente que está aportando e tem gente que está saindo. Então tem gente que na crise acelerou os aportes e teve gente na crise que saiu do fundo totalmente. Então você vê, num mesmo fundo, poderia ser uma ação, numa mesma ação, você tem pessoas que têm experiências boas com o fundo ou com a ação e tem gente que tem experiências ruins. Então o que determina o seu sucesso é muito mais como você lida com aquele ativo do que o ativo em si. Sim. E como é que pode o mesmo ativo provocar resultados diferentes para pessoas diferentes?
Bom, é possível porque as pessoas reagem diferente a estímulos iguais. Então é aquelas coisas, não tem gente que diante de uma dificuldade na vida aproveita para aprender e cresce e tem quem se pula da ponte, uma mesma dificuldade. Então, a gente volta, esse negócio de investimento em ações, ele é filosófico mesmo, porque ele mexe com todas as emoções do ser humano, todas. Medo, ganância, êxtase, excitação, curto-prazismo, jogo de aparência, status, mexe com tudo. E aí é muito fácil a pessoa se perder nesse turbilhão de emoções. Então, o autocontrole, ele deveria ser a matéria primeira, a primeira disciplina de qualquer curso de investidor, valuation. Primeiro, vamos aprender a se controlar, porque eu vou ensinar você a fazer conta e depois você vai jogar no lixo isso. Porque na hora que você tiver que comprar, que está tudo barato, você vai achar que o mundo vai entrar em crise de 29 de novo. Aí você entra em parafuso e não compra. Então, é um negócio difícil, viu? Mas é ao mesmo tempo extremamente vantajoso, ou proveitoso, ou rentável para quem entrar com a cabeça correta, né? Com o mindset correto. Não quer dizer que vai ser uma jornada fácil, de jeito nenhum. Luiz Alves conta de momentos na história dele, nesses quase 60 anos de investimento em bolsa, onde ele perdeu assim 75% do que tinha em 3 dias. Foi parar na cama, ficou de cama, de estresse. E na cama dava ordem no telefone. Então, assim, é um turbilhão de emoções, né? Só que se a pessoa não desistir e não chegar muito perto do limite dela, o limite dela é ruim porque se a dor é demais e ela não suporta, ela estopa, ela sai do jogo e nunca mais volta, né? Então, se ela não chegar perto do limite dela, apanhar, mas ela tá no jogo ainda, interessante que depois de uma crise, 2, 3, ela começa a ficar com o couro duro. Começa a ficar, opa, já vi isso, agora as pessoas estão querendo fugir do país, é agora que eu tenho que comprar. Ou o contrário, ninguém acredita hoje, mas o Brasil vai virar modinha de novo. É questão de tempo, pode demorar 8 anos, 5 anos, 10 anos, mas vai virar moda. O mundo vai ficar louco pelo Brasil de novo. Naquele momento, as pessoas que hoje estão com medo vão ficar malucas para comprar Brasil. Porque virou investment grade, porque sei lá quem virou presidente, não interessa. E tem que ter sangue frio para falar, já vi essa euforia antes. Melhor cair fora. Isso é mais importante você saber reagir ao que está acontecendo do que tentar prever. A previsão é extremamente difícil, né? A pessoa tenta construir um cenário na cabeça dela, mas às vezes o acerto é muito mais sorte do que um processo racional, né? Então é muito fácil eu chegar assim e falar, olha, o Biden lá nos Estados Unidos vai ganhar do Trump, aí ele é um cara de esquerda, o mercado vai cair e tal, então eu vou ficar defensivo agora e tal, tal. Muito difícil você fazer toda essa previsão e acontecer. Pode chegar lá, o cara ganha, vem com uma medida pró-mercado, vai saber, China cresce, a Europa cresce, puxa os Estados Unidos e o mercado americano sobe. Então, ao invés de tentar gastar tempo para tentar adivinhar, será que o Bolsonaro cai? Será que o próximo presidente vai ser o Mourão? Será que o Trump vai ser reeleito? Ao invés de gastar tempo com isso, tentar gastar tempo com o seguinte, dado o preço atual, tá barato para comprar ou tá caro e é melhor ficar de fora? E é isso que os velhinhos fazem. Nunca vi o Barsi, o Luiz Alves, eu nunca li o Buffett falando, ó, eu acho que dependendo se ganhar o Partido Republicano, eu vou usar o caixa da Berkshire Hathaway para comprar mais empresas. Ele nunca faz isso. Então, é só Como olhar tá, o que eles fazem. Breda, e como está a sua percepção dos clientes? Você tem uma visão mais da Alaska. Como você vê a maturidade do investidor brasileiro? Como que está? Você teve uma surpresa agora nesse momento de crise, que eles estão fazendo movimentos que você considera mais correto? Ou não? Está de forma racional?
Não, estou mais surpreso. Assim, eu não achei que teria esse comportamento, não. Acho que estava um pouco cedo para o investidor ter o comportamento mais maduro que a gente está vendo. Não é só com a Alaska, eu converso com um monte de gestor amigo meu, pessoal aqui de São Paulo, do Rio também, e o comportamento foi meio parecido. Na crise, pessoa física, principalmente, aportou nos fundos. Fizeram pouquíssimos resgates, os fluxos foram bons, dá para ver na Ambima isso. Uhum. Eu acho que isso tem um pouco de maturidade, tem um pouco do CDI estar baixo, não tem para onde correr. Eu acho que Isso. tem um pouco de mais informação, mais educação financeira, mais lives, site, YouTube, rede social, mas tem um negócio diferente dessa vez, que nas outras crises não tinha, que eu acho que é o trabalho de vocês. O consultor, o agente autônomo, de forma geral, ele está muito mais próximo do investidor do que lá no passado o gerente do banco com o investidor. Então, assim, você gasta mais tempo ensinando, conversando, desenhando, rabiscando a folha, mostrando o cenário lá atrás. E isso traz muita segurança para o investidor, traz muita paz de espírito para ele. Ele precisa de alguém ali para mostrar para ele como é que funciona e tal. É igual quando você vai fazer consulta com o médico que nem te olha na cara, versus outro que te olha na cara, faz pergunta, deita você na maca, escuta o seu coração, vai, vê a amígdala e tal. Então esse cara dá mais segurança. Então o cara está fazendo o trabalho direito. Então, CDI, educação financeira, informação, agente autônomo, tem muita coisa que está ajudando o investidor hoje, assim. Então, acho que tem uma coisa geracional também, tem um negócio de geração. Então você pega as pessoas de 15 anos atrás que estavam investindo, né, que tinham grana, então, a empresa de 15 anos atrás que tinha alguma grana, ao redor dos 40 anos. Então hoje essa pessoa tem 65, tem 55, 60. Aquela pessoa lá atrás, ela foi criada dentro de uma agência do Bradesco, do Itaú, né? Não acreditava muito em vida fora do banco. Sim. Então, qualquer coisa fora do overnight ou do CDB é algo complicado, porque ele viu o mundo cair, né, fora do overnight do banco. E o cara de hoje em dia, que tem seus 20, 30 anos, ele já sabe que existem outras coisas, né, além daquelas aplicações no banco. Então ele está mais aberto a outras experiências, outros produtos. Então acho que tem algo geracional também. Essa parte geracional a gente vê muito aqui. O nosso range de clientes ali, a gente tem clientes no início da formação do patrimônio e quem já está com o patrimônio formado, que tende a ser pessoas mais velhas. E a gente vê isso nitidamente, assim, o tanto que as pessoas hoje, essa geração mais nova, está vindo com a bagagem, até porque tem essa facilidade de acesso a informações, ela vem um pouco mais madura em termos de finanças pessoais do que esses clientes da geração anterior. É. Mudando um pouco, Henrique, como que você vê hoje, falando um pouco de cenário, como que você está vendo hoje esse cenário de muita liquidez dos mercados, CDI baixo? E eu vi um comentário seu no Twitter umas semanas atrás sobre uma preocupação que você tem com a inflação dos ativos ali, que pode gerar uma revolta social, algo desse tipo. Eu queria que você pegasse um pouco do cenário e depois desenvolvesse mais esse raciocínio que você fez para o pessoal. Assim, a gente tende a pensar de forma absoluta, né? E as coisas não são absolutas, as coisas são no relativo. Investimento, quase tudo é assim, né? Ativo, passivo, você está cotado em alguma moeda. Então, se você falar assim, olha, o S&P saiu lá em 2008, 2009 de 600 pontos para 3.000. Foi o S&P que deu 5 vezes ou foi a moeda que dividiu por 5? Você não consegue saber. Você fala, não, mas o dólar não dividiu por 5, a cotação está igual ao do real. Mas quem disse que o real não se desvalorizou por 5 também junto com o dólar? Então é um binômio, é sempre no relativo. E de 1971 para cá, com o fim do sistema do padrão ouro, os bancos centrais no mundo estão cada vez mais desavergonhados, cada vez mais imprime dinheiro. Ah, não, só imprimimos, não tem problema. Tá imprimindo. Pô, mas não pode passar impune esse tipo de coisa. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quem tem só dinheiro
ele está sendo diluído. É a mesma coisa que eu chegar na Strat aí, eu vou criar 100 mil cotas a mais, 1 milhão de cotas a mais da Strat e dou para um outro sócio. Aí você fala, não, peraí. Não, mas estou só imprimindo aqui, tranquilo. Não pode. Está diluindo quem tem, né? Qual que é a reação natural disso? O dinheiro valer menos. Em relação ao quê? Em relação aos ativos. Em relação à terra, ouro, soja, ação da Johnson Johnson, fundo imobiliário no Brasil, Itaú, qualquer coisa. Então, assim, de 71 para cá, isso está se acelerando. Em 2008, foi a primeira tentativa brutal de se fazer isso. E fizeram. E a justificativa é muito bonitinha, né? Não, tem que fazer, porque eu tenho que salvar a AIG, tem que salvar o Citibank, salvar o JP Morgan. Imagina, deixar falir o sistema bancário, eu não posso, né? Aí, tudo bem, verdade. Aí você cai, né? Você cai nessa. Ou seja, o executivo do banco, o cara criou um monte de produto tóxico, deu muito certo, o cara ganhou o dinheiro dele, quando ele quebrou o banco, o poder público vai lá e salva o cara. Pô, meio esquisito, né? Uhum. Mas tudo bem, a sociedade engoliu, né? Agora está vindo uma rodada maior ainda do que 2008. E a justificativa é bonita, né? Sei lá, de um jeito ou de outro eu estou salvando vidas, né? É isso que eles falam, tô saving lives, né? Porque você imprime dinheiro, salva o negócio e tal, estou salvando as empresas. Beleza, né? Vamos engolir essa também. Mas qual que vai ser o resultado final? O resultado final, você vai ter muito mais dinheiro disputando os mesmos ativos. O que vai acontecer com os ativos? Valorizar em relação ao dinheiro. Até aí, tudo bem, né? Se todo mundo tem ativos, beleza. Mas é uma minoria no mundo que tem ativo, né? Quem é acionista de empresa, quem tem ativo real, casa própria, imóvel tal, é uma minoria. Esses daí, beleza, versus o dinheiro está indo lá para cima. Mas quem não tem ativo, e pior, quem está devendo um ativo, né? Devendo um ativo, a pessoa que nasce no mundo não tem herança, está devendo, né? Porque ela vai ter que comprar uma casa, não tem ainda. Essas pessoas vão ter cada vez mais dificuldades de ter ativos. E eu acho que lá na frente isso pode gerar já está, né? Está gerando uma desigualdade tão pesada, desigualdade de riqueza mesmo, que vai gerar insatisfação. Você vai ter as pessoas que não têm nada e as pessoas que têm muito. Isso gera atrito social. E uma das formas que o próprio cara que liga a impressora no mundo, uma das formas que ele já inventou para resolver esse problema, desculpa o português aqui, mas é dar o cala-boca para esses caras que estão reclamando. Imprime mais $1.000 por mês, vamos chamar de renda mínima global, e a gente dá para esse cara. Mas de onde você acha que está tirando esse dinheiro? Dele mesmo. Porque quando você imprime dinheiro, o que você está fazendo? Você está gerando inflação futura de ativos. Né? Então eu estou dando $1.000 para o cara agora, ele está feliz, mas eu estou dificultando a vida desse cara para ele conseguir a casa própria dele daqui a 20 anos. Então é uma transferência de riqueza do futuro do John para o John ele mesmo hoje. Então ele está sendo enganado de novo. Então o meu problema com isso não sei como vai ser a cena final desse jogo. Pode ter disputa social, pode ter briga e tal, pode ter taxação, né? Você pode ter imposto para dar conta do endividamento do Estado. E você tem que se proteger no meio do processo. Como que você se protege? É o tal do cash is trash, né? O cash é difícil você estocar horas de trabalho seu na forma de dinheiro. Acho que vai ter que estocar na forma de ativos. Ação, imóvel, terreno, ouro, o que faz aí a sua cesta. Cuidado com dinheiro, tenha ativos. Acho que essa é a consequência. Mas a discussão vai longe, dá para ir bem longe, viu? Breda, te fazer uma pergunta um pouco mais específica, né? A gente tem, principalmente aí, muito cliente, né, no BDR de nível 1 e no institucional. Eu queria entender um pouco mais da diferença dos dois fundos, né, para o pessoal aí, os tipos de estratégias que eles podem tomar e o que eles estão fazendo hoje, né? Ficar um pouco mais palpável aí.
Na parte de ações é exatamente igual, mesma filosofia, escolher a empresa, pagar barato, acompanhar, participar dos conselhos fiscais, da administração, então a carteira está igual. Em algum momento vai ser diferente a carteira. O BDR pode investir em ações americanas, europeias, vai ter logo mais. O institucional não, mas eu acho que o Brasil está tão defasado em valuation que a gente vai ficar muito tempo parecido. Mas o BDR pode investir em outras coisas também. Pode investir em juros, em câmbio, pode ter opções, pode ter um monte de coisa. Tá lá, tem uma gama bem aberta de ativos. O que a gente veio fazendo nesses últimos 5 anos? BDR veio carregando uma posição há 5 anos de bolsa comprada, dólar vendido e juros vendido. Bolsa com dólar, porque a gente acredita na bolsa brasileira em dólares muito barata, continua, barateou ainda mais agora, mas a gente acha que esse negócio é para passar daquele topo lá de 2008 de 44 mil pontos em dólares. Hoje a gente está em 18, 17, então tem bastante espaço para andar. A gente não sabe o quanto que vai vir da valorização do Ibov e o quanto que vem da queda do dólar, mas tanto faz, você tem um pacote, é um grande EWZ. E para não ficar tão suscetível, ou para não ter ficado tão suscetível ao corte na Selic, a gente ficava vendido na taxa de juros curta. Porque assim, se a Selic é cortada de 14 para 3, você sabe que por swap de dívida, por fuga de capital do rentismo, por uma série de coisas, o dólar ele valoriza. Então, a queda dos juros nos dava bastante dinheiro, o dólar tirava grana, e isso tudo somado no combo com bolsa, para a gente está ótimo. A gente lida com isso. De 2016, 2015 até 2020, com essa estratégia, o fundo deu 9 vezes. A bolsa subiu 200% e o fundo 850%. Em março, a gente reviu isso. O que aconteceu em março de diferente do que a gente estava acostumado, ou lidando, ou prevendo? A queda foi tão rápida, foi tão violenta, isso a gente nunca tinha visto uma queda tão rápida. A gente já viu queda maior, dobro maior, mas a queda foi muito violenta. Ela fez com que os juros que estava protegendo o câmbio há 5 anos não protegeu o câmbio. Ela adicionou muito mais perdas junto com o câmbio. Então, peraí, se eu tenho juros que é para amortecer a perda no câmbio, esses juros começam a tirar também, então desmonta. Desmonta porque está errado. Por que só não desmonta os juros? Porque a gente não vai ter o câmbio sem a proteção dos juros. Mas se o câmbio está indo mal, por que você não tira o câmbio e fica só com os juros? Porque não tem lógica nenhuma os juros existir sozinho sem o câmbio. Então tira os dois. Aí, o que a gente fez? Ficou 1 semana, 2 semanas com o BDR parecido com o institucional, mesma carteira. Só que o dólar foi para o patamar que a gente já achava caro, ele foi para o patamar super caro. Aí a gente voltou a vender dólar. Só que sem a necessidade de vender juros curtos mais. Por quê? Uma coisa é você se proteger da queda dos juros de 14 para 3. Agora você se proteger da queda de 3 para o quê? Para 2? 2,25? Tem pouca gordura ali. A gente não vai ter esse efeito de 14 para 3 de novo. Não vai sair de 2,25 para menos 2. Pode até cair mais um pouquinho, mas é pouco. É magnitude pequenininha. Então, na volta do câmbio, a gente não precisa do hedge nos juros. Mas o que a gente fez de diferente? Tem a visão de mercado, sobre estar caro ou estar barato e tal, isso é uma coisa. A outra coisa é, uma vez você com uma visão, quando você vai montar o portfólio, você pode se expor no ativo de diversas formas. Então, a gente dava preferência para via futuros. Via futuros é bem mais barato do que via opções. Só que a desvantagem das opções é custo. A vantagem da opção, se você pensar em opção comprada, é que se der tudo errado, você perde menos. Você perde simplesmente aquele prêmio que você gastou, aquele orçamento que você colocou em risco. No futuro, não. O futuro vai perdendo simetricamente. O que você tem para ganhar, você tem para perder também.
se for contra. Então, o que a gente fez de lá para cá? O fundo está comprado em ações, normal, igual institucional. Tem dólar vendido, pouco mais da metade do patrimônio. Não tem posição de juros para isso, porque o juro já está bem no chão. Mas a posição em dólar tem bastante coisas via opções, não só via futuro. Então, qual foi a lição da crise? Quando for combinar outros ativos, tentar utilizar bastante opções, mais opções do que a gente vinha utilizando antes. Então, mas assim, para quem entrou recentemente no BDR, pegou só essa perna ruim, por ter mais risco. Quem está com a gente há mais anos, já viu, foi uma perda dolorida agora, mas tinha gordura grande no passado. Então, entre uma coisa e outra, ele vai levando. Por isso que a gente fala, se você entrar num fundo sem olhar o histórico dele para saber o que acontece em momentos ruins, e pior, se entrar com uma cabeça de curto prazo, talvez você seja aquele azarado que entrou só para perder. E aí você não vai aguentar, você vai ficar bravo, vai resgatar com prejuízo e não recupera mais. Então tem que entrar com uma visão de ficar vários anos e sabendo das coisas que podem ocorrer. Então o Black já teve bastante pancada para trás. A gente já caiu 50% de 2013 a 2016, já deu 9 vezes, já caiu 30% num dia só. Eu acho que o cara que chega no BDR hoje em dia não tem mais desculpa, porque já aconteceu de tudo no fundo. Então é só olhar para trás e falar, cara, qualquer coisa é possível aqui. Vocês têm esse estudo de como que está o retorno do fundo e como que estão os retornos médios dos investidores, dos cotistas? Tem essa? Faz um tempo que eu não atualizo, assim, porque a gente sempre, eu estou em home office, né? Então eu não estou tendo acesso a todas as planilhas que eu fico lá rodando. Eu olho as empresas, fico olhando o modelo e tudo, mas acho que dá para atualizar, assim. Certamente o retorno das pessoas está pior do que o dos fundos. Dá para você imaginar, a maior parte das pessoas entrou recentemente no fundo. Então a maior parte das pessoas tomou a pancada. E uma menor parte carrega histórico de 2016, 17, 18, 19. Então isso, mas a gente sabe que é assim que funciona. Vamos ver se no final dessa história toda a gente muda um pouco a forma de se comunicar e se lidar com o dinheiro de terceiros no BDR. Eu não sei como é que vai ser, mas alguma coisa diferente a gente vai fazer. Se vocês pararem para ver aí internamente, com amigos e tal, o estresse que o institucional deu é infinitamente menor que o BDR. Então, tem alguma coisa aí. Pra gente também. Então, assim, tem alguma coisa de estranho, porque a equipe de gestão é a mesma. Não era para um negócio tão. Meu recurso tá quase 10-1 no BDR em proporção ao institucional. Então, faz a conta do quanto que eu perdi. Sim. Para finalizar, Breno, eu acho que muitas perguntas aqui nos comentários é como que hoje está a carteira, essa parcela de ações, como que está, quais são as suas carteiras, as suas ações chefes ali, que vocês têm uma posição maior. Se pudesse separar uns 2 ou 3 cases ali para discutir um pouco, acho que seria interessante aí para o pessoal que está assistindo. Eu acho que, não, o pessoal conhece bastante do fundo. Magazine, Cogna, Braskem, Rumo, Login, Klabin, Petro, Iosp, que é uma nova. Eu acho que a empresa que para a gente ainda tem muita coisa para ela mostrar é a Cogna. A Cogna está naquele meio fio que a gente viu da Magazine em 2015 e 2016, onde dentro tem coisas importantes crescendo que o mercado não paga. Então, assim, se olhar o e-commerce da Magazine hoje, todo mundo acha do cacete. Puta, o e-commerce, Magazine e tal. Quando nasceu? 2010. Quando que começou a dar o primeiro resultadozinho? 2016, 17. Foi quase 5 anos, 6 anos crescendo
dentro da Magazine 100% ao ano, mas ninguém via. Que era 1% da receita, 1% vira 2. Ah, ninguém vê. 2 vira 4, ninguém vê. 4 vira 8, ninguém vê. 8 vira 16. Opa, tem um negocinho diferente aqui. Do 8 para o 16 o cara vê. Do 16 para o 30 já começa a acelerar o business como um todo. Dentro da Cogna, tem lá alguns negócios, principalmente os dos sistemas de ensino, que são no modelo plataforma, que estão crescendo bem, sim, e tem chance de ficar gigantesco. Então, um dos negócios, um dos braços, a Vasta, está indo muito bem. A empresa já falou, não estou falando nada, estou falando tudo público. A empresa tem chance de listar essa empresa na Bolsa Americana. Isso evidenciará o quanto que isso vale. Tem uma comparável, não é tão difícil assim, é só olhar quanto que vale a Arco. Lá fora, a Arco do mesmo tamanho que a Vasta vale 15 bi lá fora. A Cogna inteira não vale 15 bi aqui na Bolsa. Então, e é uma empresa que está num setor que tem problemas de curto prazo, que é aluno, né? Aluno depende de renda, crescimento do PIB e tal, mas é um management, é um grupo de executivos muito competente. Então você tem ali dentro algo crescendo forte, mas está pequeno, num setor que está sofrendo as consequências da crise, dentro de uma companhia que tem qualidade humana muito boa. Magazine Luiza em 2015, qualidade humana muito boa, varejo porque sofria a crise de 2015, com negócios que estavam crescendo a taxas muito importantes, mas estava pequenininho ali dentro. Então, a analogia que a gente consegue fazer é grande. Só que assim, a Magazine partiu de um valuation de 200 milhões, né? Bem mais baixo. A Cogna vale aí seus 10, 11 bi. Então, mas a gente já achava bem barato a 12 reais, né? A 7, então. Então, a gente acha que a Cogna e a Magazine Luiza são as duas principais posições do fundo. Uhum. E essa nova inserção de vocês, quanto tempo vocês gastam para analisar, para levantar? É variável ou vocês já têm uma média de quanto tempo demora para vocês avaliarem? Principalmente, eu acho que vocês levam muito em conta a capacidade da equipe de gestão, né? Olha, se é uma empresa que a gente acompanha há bastante tempo, a atualização do modelo e decidir comprar ou não comprar é bem rápido. Uma semana a gente já sabe já. Mas eu vou dar dois extremos. Alguns extremos. Magazine Luiza a gente gastou 6 meses. Foi de junho de 15 até dezembro de 15. A Petrobras, a gente demorou 1 ano até confiar no governo Temer e que não ia ser mexido e até investir. A Rumo foram 2 dias, no aumento de capital. 48 horas a gente comprou. A Cielo faz 6 anos que a gente olha e não compra. A gente está olhando e não vai, não tem confiança. Então depende. Eu acho que colocar timing como um objetivo é muito perigoso, porque pode ser que uma empresa demore muito mais tempo para você entender e outras você vai pegar bem mais rápido, né? Eu acho que o importante aí não é tanto o tempo, mas é você investir com profundidade, sabendo como que a empresa ganha dinheiro, quem é o dono, como que é o conselho da empresa, como que ela se mexe no meio da crise, como que ela se comporta na competição. Eu acho que tem que entender tudo isso antes de investir. Não pode ser igual roleta, vou jogar tudo no preto e vamos ver o que vai dar. Não é assim, a gente não faz isso. Entendi. Para finalizar, então, Breda, você tem alguma mensagem aqui para deixar a gente bateu quase 1.100. Se tiver alguma mensagem para a gente finalizar a live? Acho que a mensagem é assim, investimento em ações é uma jornada de vida, do nosso ponto de vista. Você pode tentar, né, compra hoje, amanhã vende com 100% de lucro e beleza. É divertido, mas não é isso que a gente faz. O que a gente faz é uma construção de patrimônio ficando exposto num portfólio de empresas, acompanhando elas, tanto o desenvolvimento operacional, resultados, geração de caixa, dividendo, quanto o preço dela no mercado. Se lá no mercado estão pagando muito por ela, a gente vai vender para o mercado. Se o mercado está
não quer pagar nada por ela estar vendendo por preço de banana, a gente vai lá e compra do mercado. Então, quanto tempo é necessário para aqueles resultados operacionais da empresa que você acha que são bons ou que vai melhorar, quanto tempo demora para eles começarem a fazer efeito no seu investimento? Né? Porque você investir hoje, amanhã pode cair, basta o Trump falar uma bobagem. Então, quanto tempo precisa para as coisas começarem a fazer sentido? Pelo menos 5 anos. Pelo menos. Então, a nossa jornada, o D0 é daqui 5 anos. Então, quem está entrando hoje, ó, comece a ficar preocupado daqui 5 anos. Ó, não está indo, tá. Por que não funcionou nesses 5 anos? Por que o fundo não andou? O que aconteceu? Tal. Ali começa o sinal de alerta. Daqui até 5 anos, o foco principal é muito mais quais são os ativos, o que você está vendo de oportunidade, tá. Ah, mas a cota. Cara, cota, sei lá. O preço caiu, o pessoal está deixando a Rumo muito barata, ou encareceu demais um ativo que você não tem, está no índice, senão você ficou para trás. Então, nesse período de 5 anos, é o pré-aquecimento. Então, se em 5 anos, né, se você não tem esse tempo, não investe em ações. Se você vai ficar ansioso com investimento com retorno abaixo de 5 anos, não investe em ações, vai estudar antes. Eu acho que a mensagem que eu teria para deixar é tempo. O tempo é importante. Assim, você não vai fazer um filho e fazer ele entrar na faculdade em 5 anos. Tem coisas que levam tempo. Então, o tempo é uma variável importante. Não dá para acelerar algumas coisas. Então, acho que essa é a mensagem. Breda, muito obrigado. Assim vai o tempo nosso. Falando em tempo, né? Nosso tempo também vai encerrar. Passou rápido. Queria agradecer aí a participação. Acho que é um papo bem legal. Não só, assim, a Alaska tem produtos aí, fundos, né? Que todo mundo está de olho, querendo entender, né? Ver ali na mídia, entender como que funciona. A gente, falando aqui da Strat, né? Do nosso serviço que é de consultoria independente, a gente disponibilizou, então, para quem está aí, quem está assistindo, né? A gente está disponibilizando aí para as primeiras 10 pessoas. A gente colocou um link, está na bio do nosso Instagram, né, no Invista aí com Strat. Então, a gente está disponibilizando uma primeira conversa, uma primeira consulta, né, para ajudar na parte dos investimentos de forma gratuita. Então, quem tiver interesse também, o link está aí, só ir lá na bio. E obrigado demais, eu acho que é uma oportunidade excelente aí da gente poder bater esse papo. Obrigado a vocês, aí, o time todo da Strat aí, pela abertura e pelo tempo de vocês também. Estou à disposição aí. Quando der, a gente marca mais um update aí. Tá, Jó, então, Breda. Boa noite para você, muito Valeu. obrigado, boa semana. Abraço. Obrigado, valeu.